Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Modern Barber School, a sua escola para barbeiros. E hoje a gente vai falar a parte teórica das divisões, aquelas divisões que nós utilizaremos com maior frequência no nosso dia a dia, nas aulas práticas aqui do curso. Então é bom que vocês entendam como que funciona, para que funciona cada divisão. Então, bora lá! Aqui a gente começa pela divisão em ferradura. É a divisão mais utilizada aí no dia a dia da barbearia. Você talvez antes de começar esse curso já foi ali no YouTube, já viu no Instagram, algo do tipo, talvez escutou a pessoa falando, vamos fazer aqui uma divisão em ferradura para separar o topo da lateral. Então essa é a mais praticada aí no dia a dia. Então você vai separar o topo da lateral para executar esses cortes do dia a dia. É uma divisão muito simples, muito fácil de ser utilizada, ela é utilizada desde o início da barbearia, né? Então vocês podem ver o porquê do nome ferradura. O formato dela é como se fosse uma ferradura de cavalo mesmo. Então ela é uma divisão muito utilizada no nosso dia a dia para ajudar, para facilitar, para ela ser muito fácil de ser utilizada, né? Aí a gente tem a divisão quadrada ou de topo, aí depende da região em que você mora. Existem regiões que chamam de divisão de topo, existem regiões que chamam de divisão quadrada. Aqui a gente costuma chamar de divisão de topo, em Curitiba. Então ela é uma divisão utilizada para cortes onde o caimento do cabelo será para frente. Então assim, ele é uma divisão onde você já prepara o seu trabalho de finalização. Então essa é uma divisão que você vai utilizar para fazer um corte, um short fringe, um crop, um undercut, aqueles cortes que vão ser jogados para frente. Short fringe jogado para frente com aquela franja muito curta, o crop jogado para frente, a franja não necessita ser curta, mas é jogada para frente. E o undercut é aquele cabelo jogado para frente com um topete ascendente. Então essa divisão vai te ajudar demais quando você estiver indo executar esses cortes. Então fique esperto com ela, vocês verão ela sendo utilizada nessas aulas desses cortes que eu acabei de falar. A divisão em V, ela é uma divisão muito utilizada para corte somente na tesoura, aquele corte mais clássico, mais bonito, onde se preserva bastante a coroa do cabelo, mas a gente precisa ter muito cuidado com as arestas, porque elas não estão preservadas totalmente nessa divisão. Então ela é muito utilizada para aqueles cortes mais clássicos e para um corte que você for fazer na máquina, o penteado pompadour. Então se você for fazer um pompadour, você já pode iniciar fazendo a divisão em V, faz o seu degradê normal ou o seu social ali normal e depois você, com esse cabelo que ficou separado, que ficou dividido, você vai fazer esse pompadour. Então ela é utilizada para aquele cabelo que vai ter o caimento para trás, diferente da divisão quadrada, que o caimento é para frente. E agora a gente tem a divisão em triângulo. Poxa, Guilherme, mas você acabou de me mostrar uma divisão triangular e agora você vem me mostrar uma divisão em triângulo, uma divisão em V e agora uma divisão em triângulo. Mas como assim? Sim, essa divisão em triângulo ela não é utilizada para fazer o corte em si. Então assim, você pode ter utilizado a divisão em ferradura, a divisão de topo ou quadrada, a divisão em V. E agora, na hora de finalizar esse corte, nós utilizaremos a divisão em triângulo. Então, para você fazer todo o caimento do seu cabelo, a gente vai utilizar a divisão em triângulo para quê? Ela é a divisão onde a gente preserva o topete do cliente. O topete ele precisa ser preservado para você fazer o encaixe corretamente. Então será uma divisão pequena, onde a gente vai separar somente a parte da frente, somente o topete do seu cliente. E aí você pode fazer um encaixe de um lado, um encaixe só do outro, ou um encaixe unilateral, dos dois lados. Não tem problema. Então assim, se você for fazer um undercut, o encaixe será dos dois lados. Um short fringe, mesma coisa. Um pompadour, a mesma coisa. Agora, se você for fazer um side part, um razor part, o encaixe é somente de um lado. Mas mesmo assim, você faz a divisão em triângulo para te facilitar e você não correr o risco de
prejudicar esse topetão que você guardou para deixar escovado e muito bonito para o seu cliente. Então são essas as divisões aí que a gente vai utilizar corriqueiramente no nosso dia a dia, que vocês verão aqui nas nossas aulas práticas. Então quando a gente for fazer uma aula de degradê, a gente vai mostrar as divisões que a gente utilizará. Então você já sabe, pô, você vai ver ali, pô, tem aula de undercut, você já vai lembrar que para o undercut a divisão é a quadrada. Ah, vai ter um corte todo na tesoura. Opa, essa é a divisão em V. Então vocês já vão estar habituados às divisões que nós utilizaremos no dia a dia. Claro que existem N divisões, tem como você fazer divisão de tudo quanto é jeito, só que você tem que entender que cada divisão gerará um resultado. Então a gente não pode fazer uma divisão quadrada para um corte pompadour, que eu vou jogar para trás. Se eu fizer isso, o meu resultado não será satisfatório. Então é bom a gente entender cada divisão, para que funciona, para que serve e conseguir colocar ela ali em prática no nosso dia a dia. Então lembrando que esse material todo vai estar disponibilizado numa apostila, aqui logo abaixo essa aula. Nessa apostila tem espaço para anotações? Tem, mas se você foi e olhou a nossa primeira aula e viu que é bom pegar o caderno e a caneta, você já anotou, você já tem ali para te ajudar nas próximas aulas aí que a gente vai utilizar as divisões. Então é isso aí por essa aula, espero vocês nas próximas aulas e tamo junto!